Olá, estamos aqui hoje para mais um papo com gestor escolar e dessa vez nós estamos trazendo para conversar comigo e com vocês que estão aí a gestora Luciana Lebez, que é uma pessoa assim raríssima do meu conhecimento, então vou compartilhar com vocês esses momentos tão maravilhosos com a Lu. Lu, seja bem-vinda aqui no nosso espaço e vamos começar a nossa conversa entendendo como que você foi parar na educação, como é que é a sua trajetória na educação. Conta pra gente. Então, como eu fui parar na educação pública, né? Porque eu acho que isso que é mais importante, eu tenho muito orgulho de fazer parte da educação pública. E eu vim de faculdade pública, né? E queria trabalhar nessa área. Meu desejo nunca foi ir para uma escola particular. E aí, o que acontece? Cheguei, né? Quando passei no concurso, fui parar na Cidade de Deus. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. E aí já começam os desafios, né? Porque a gente vem da universidade e a gente vê que a universidade, né, não nos ajuda a ser um bom profissional, um bom professor, né? Então, a gente, por mais que queira, né, atender, fazer o melhor, né, eu me dedicava muito, você via que o sucesso não era garantido, né, porque as mazelas, os problemas sociais, eles são muito grandes, né? Então, a gente precisa estar ali dedicado, se esforçando, fazendo um trabalho quase que individual com cada criança, isso enquanto professor, né? E aí, depois saí da Cidade de Deus e fui para uma outra escola já no Anil. E nessa escola no Anil tive a oportunidade de ser adjunta primeiro. E como adjunta eu digo que, né, eu tive uma grande diretora que me ajudou, né, me deu todo o espaço para poder ir desenvolvendo, né, nessa parte da gestão. Eu pude, eu falava que eu brincava de ser gestora sem ter a responsabilidade tão grande, né, quanto a do diretor, porque a gente, por mais que quando a gente é adjunto, a responsabilidade toda realmente fica em cima do diretor, né? O adjunto é um coadjuvante ali, sim, mas a responsabilidade mesmo acaba sendo, no município, pelo menos do Rio de Janeiro, do diretor. Então, é uma carga muito grande em cima do diretor. Então, ali eu atuava em todas as áreas, jogava em todas as posições, mas eu não tinha eu não era a diretora. Então, foi muito bom porque eu aprendi muito, né? Observava muito ela me ajudou muito. E aí eu aprendi a fazer tudo, né? Na parte de gestão, de secretaria, de tudo, porque é um outro universo, né? Principalmente para atender o responsável, a estar ali dialogando para chegar no melhor, desenvolver melhor essa equação, né? De ajudar os alunos a avançarem, a orientar as famílias, né? Então eu consegui ali, né, aprender bastante. E aí fui para um desafio maior, que foi ser gestora de uma escola com mais de 1.000 alunos, né? Que estava sem gestor, ninguém queria dirigir essa escola. E aí a Fátima, que era a minha diretora na época, falou: vai, Luciana, você vai que você vai dar certo, né? Vai ser bom para você. E aí fui. Tinha filhos nessa época? Não tinha filhos, então o desafio era possível porque eu podia me dedicar à escola, né? Foi um período de muita dedicação. Se na primeira escola eu ficava de 7 da manhã às 7 da noite, na segunda escola eu ficava lá junto com o Estado, nem poderia, mas eu estava, né? Para poder conseguir dar conta de tudo. E até porque nesse momento eu não conseguia adjunto que pudesse estar junto comigo. Eu tive a primeira adjunta, que era, né, uma parceira muito grande, só que ela foi chamada no concurso de PEI. E apesar da gente ter educação infantil na escola, né, não deixaram ela ficar. Nossa. E aí ela teve que ficar. Ela ficava de manhã na escola, ia para outra escola na Praça Seca, voltar. Então era uma loucura, né? Esse trânsito. Então eu não tinha um cogestor comigo o tempo inteiro.
E aí depois eu consegui uma outra pessoa, enfim, estava sempre trocando porque a gente não conseguia, né, ter uma equipe que pudesse, porque tem que ter alguém que possa estar ali exclusivo, né, dedicação exclusiva, porque é um trabalho grande, né? É uma escola de mais de 1.000 alunos, é problema o tempo inteiro, ainda mais dentro de comunidade. Então a gente tem que estar ali disposto, né, a parar o trabalho para atender o aluno, para atender o professor, para atender a família, né? Então todo o tempo você para tudo que você está fazendo para poder resolver qualquer problema para que ele não cresça, né? Então, a gente foi um trabalho muito intenso, né, nessa escola como gestora. Então, além das questões, a escola estava totalmente desestruturada fisicamente. Então, a minha preocupação primeira foi garantir que a estrutura física pudesse estar boa. E depois poder fazer as mudanças para que os alunos pudessem se sentir bem naquela escola, além da mudança física, né, mudanças no recreio, conseguir fazer um recreio em horário único, que eles pudessem ter espaço para brincar, porque eles ficavam dentro do refeitório confinados, né, então o único espaço que eles tinham era dentro do refeitório. Então a gente foi criando estratégias para que as crianças pudessem ter um espaço de lazer, um espaço bacana para poder não só estudar, mas também se desenvolver, socializar. Que bacana. E dessa escola, você conta mais pra gente. Então, aí eu saí dessa escola porque né, tem uma hora que a gente tem que escolher. Eu já estava ficando tarde, já estava quase 40, então resolvi ser mãe. E aí não continuei na gestão, porque seria impossível, inviável numa escola dessa eu deixar alguém, um adjunto, sozinho, né? Eu não gostaria que fizessem isso comigo e eu não fiz isso com ninguém. Então eu chamei outra pessoa para ser gestora, né, no meu lugar, e aí ela levou a escola em diante, né? Então não retornei para essa escola. Depois foram aparecendo novas pessoas interessadas e a escola segue, né, com novos gestores. E foi seu momento agora, né? Isso. Seu momento de ser mãe. Aí fui mãe 2 vezes. De curtir tudo de gostoso, de Sofia e Bento, né? E acho que também um outro aprendizado para a vida da gente. Sim, muitos aprendizados. E aí agora a gente começa a ver também os alunos com outros olhos, né? Isso. Principalmente os pais, né? Porque antigamente teve uma mãe que falou assim para mim: você não é mãe ainda, né? E aí hoje eu entendo a fala dela, porque às vezes a gente, né, quando a gente não é mãe, a gente acha que o responsável é muito fácil resolver as situações com os filhos, né? E na verdade hoje eu vejo que não é nada fácil, né? E eu digo que até que é mais fácil ser professor do que ser mãe. Sim. Né? Ser professor, você tem um outro tipo de autoridade, né? Apesar de, né, cada vez mais isso ser minado, mas como mãe é um aprendizado maior. É um teste constante né? Você tem que se melhorar cada dia para poder ser uma mãe melhor, né? E hoje, como que está hoje a sua rotina de gestora, mãe de 2 crianças pequenas, trabalhadora, comprometida? Como você está hoje? Fala pra gente. Então, como eu estou? Acabada, enlouquecida. Mas assim, o que a gente faz lá em casa, pelo menos, né? É uma rotina muito rigorosa. É horário para dormir, é horário para acordar, para que a gente possa dar conta de tudo. Tenho a parceria da minha sogra, né? Eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, né? E eu sei que nem todo mundo tem isso. Então, assim, eu consigo dar conta. Eu não dar conta, não. Equilibrar os pratos. Eu já falei isso aqui. Para poder dar conta minimamente de tudo, né? Porque na educação a gente nunca acaba um serviço, né? O trabalho nunca acaba, você está sempre aperfeiçoando, você está sempre em busca de alguma coisa, não existe a perfeição,
né? Então, você está ali todo o tempo, literalmente, equilibrando para que as coisas não saiam do eixo e você vai ali aperfeiçoando para que esse prato fique cada vez mais, né? Dê menos reboladas possíveis, fique mais homogêneo, né? Mais equilibrado naquela roda dele. A gente faz a coisa girar, né? Com mais perfeição. E assim, eu tenho que dizer para você que está aí que a Luciana, ela é ligada em 350 volts, porque com tudo isso, se chega um professor e pede uma ajuda, ela para tudo na hora. Luciana vem aqui, para tudo, vai resolver outra coisa. Se a criança machucou o braço, ela levou no hospital e volta e está atenta, precisa do que no data show? Tem que colocar uma câmera não sei aonde. Então, assim, a Luciana, ela é aquela pessoa que tirou, quando eu fui para a escola, tirou com a chave de fenda, tirou um armário da parede, entendeu? É a mulher mil e uma utilidades, tem uma caixa de ferramenta na mala do carro dela. Então, assim, é uma pessoa incrível, cheia de ideias, entendeu? Consegue ser mais rápida do que eu achei que eu era bem acelerada, mas a Luciana é mais acelerada ainda. E, de repente, quando você vê, ela está pensando em projeto, essa cabecinha aqui, gente, não para. Ela é bem ligadona mesmo. E isso mostra assim, a preocupação e o comprometimento que ela tem com a nossa escola, com o trabalho, para ver esse trabalho crescer. E fala um pouquinho das parcerias que você conseguiu para a nossa escola. Então, desse ano, né? Porque assim, a gente está sempre buscando. Esse ano a gente tem a parceria do mestre Espiga, né? Do professor de capoeira, que ele é assim, uma pessoa ímpar e veio, né? Assim, a gente vai buscar, mas normalmente ele mesmo se ofereceu a fazer o trabalho na escola, com as crianças que têm mais dificuldade de aprendizado. Isso tem sido muito bacana, porque eu descobri que as crianças, inclusive o Gabriel que estava faltando, ele só queria ir no dia da capoeira. Então a gente conseguiu, né, o objetivo, ser um chamariz para que as crianças não faltem aula de apoio. Então isso é bem bacana. Além disso, a gente tem o projeto para trabalhar com as crianças a horta, né, que você mesmo que conseguiu, não fui eu, não. Para poder trabalhar com as crianças e com os pais, né, a gente fazer uma reunião com eles para poder trabalhar a questão de plantar, de estar ligado à terra, de estar ali, né, em contato com a natureza. A gente tem uma escola bastante verde, importante nesse espaço, né? Então a gente tem que usar ele, né, da melhor maneira possível. Tem o óleo, né? Isso, a coleta de óleo e das tampinhas. Das garrafas, a situação está tão precária que conseguiram roubar o saco de coleta das garrafas PET, mas a gente está buscando sempre fazer um trabalho ligado ao meio ambiente, né? Porque eu acho que assim, a escola ela precisa ser um espaço que seja para a vida, para formar para a vida. Não é só o conteúdo, né? A gente precisa fazer com que essa criança aprenda a cuidar de si, do autocuidado, né? A se alimentar bem, a cuidar do seu corpo, a cuidar do outro, né? A respeitar o outro. Porque uma escola que só ensina conteúdo, né? Ela pode não dizer muito para muita gente, né? A gente usava como exemplo, né, um ex-presidiário aí que foi governador, que eu não vou falar o nome para evitar qualquer coisa, que estudou em escolas de classe AA, né? E fez coisas, né? Então, assim, se a gente não formar o ser humano na sua essência, né? Um ser humano voltado para a paz, pacífico, que seja preocupado com o meio ambiente, o que a gente está formando? Eu acho, agora eu quero falar aqui para você, gestor, o seguinte: você reparou que a Luciana ela tem uma preocupação com a formação integral do indivíduo. Então, ela não está só observando se aquela criança sabe ler ou escrever e qual é o seu conceito, mas ela está observando o que a escola pode contribuir para transformar aquela vida e, mais ainda, aquela família. Porque a Luciana ela lida diretamente com as famílias. Ela é responsável pela busca ativa, que inclusive não está só na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
a busca ativa a esse aluno, essa frequência. Então, precisamos garantir que as nossas crianças estejam frequentando a aula. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Luciana? Sim. Até porque, assim, é muito bacana esse trabalho, mas ele também é um trabalho meio... a gente fica um pouco frustrado, porque a gente vê que tem ações sociais que precisam ser desenvolvidas, né, pelos governantes e que não são. Por exemplo, a gente tem muitas crianças que poderiam estar frequentando a escola, mas não estão porque não tem dinheiro de passagem para o responsável. E o Rio Card é só para criança no município do Rio. Então, uma das coisas que resolveria muito a vida seria esse Rio Card dar direito a um acompanhante, né? Para que a criança possa ter alguém para levar. A gente quer o quê? Que a criança vá sozinha para a escola? Não, 6 anos, né? 7 anos. Não, até com 10 eu não acho o ideal, né? O ideal seria que tivesse alguém acompanhando a criança. Mas para isso a gente precisa dar condição. Ou ter um ônibus, né? Nossa clientela é Rio das Pedras, é da Gardênia e é do Anil, né? Sertão, Araticum. Então, para poder chegar na escola, né? Não é perto. Né, exige um caminhar, né, grande. Então, por exemplo, para a mãe que está com um bebê pequeno, já fica difícil, né, para que tem mais crianças juntas, e às vezes alguma criança com alguma deficiência, fica complicado. Então, a gente precisa garantir o acesso dessas crianças, né? Você vê que a família não manda, não é porque ela não quer, e sim porque não tem condição de mandar. E isso nos frustra bastante, né? A gente tem que chamar, tá ali buscando. Então, o que eu venho buscando nisso? Quando alguém vem buscar a vaga e já tem uma vaga no Rio das Pedras, por exemplo, e mora para o Anil, eu anoto o nome agora para que a gente possa depois ver crianças que precisam para fazer a troca. Então, esse ano eu já consegui fazer a troca de 2 crianças para poder alocá-las mais perto de casa e garantir a frequência. Mas isso, né, eu acho que poderia ter um trabalho de cima para baixo, né, de estar buscando ali pelos endereços alocar as crianças da melhor maneira possível, né? O Rio das Pedras é uma demanda muito grande de vaga. Então, sempre que vem alguém que não é do Rio das Pedras e está no Rio das Pedras, eu vou anotando para tentar fazer essas trocas. Então, assim, a gente tenta conversando com o responsável, orientando. Tem crianças que ficam muito doentes, mas a gente sabe que as casas hoje, elas não têm quase ventilação, entrada de sol, é muita umidade. Então, a frequência com que essas crianças ficam doentes é muito grande, né? Então, eu sempre oriento a estar buscando a clínica da família, fazer um acompanhamento da saúde daquela criança, porque se ela só vai no momento da crise, ela não vai resolver o problema, né? Então, eu tento a parceria com os gestores das clínicas, explicando o que está acontecendo com a criança, pedindo auxílio para que quando a mãe chegue lá, seja atendida. Então, a gente vai fazendo, a gente vai, né, abrindo o leque e vai tentando buscar para garantir que aquela criança esteja na escola. Então, você consegue perceber o quanto a Luciana é comprometida para além do profissional? Porque há casos que a gente sensibiliza, não é, Lu? E a gente, assim, tenta com todos os contatos que a gente tem, com os colegas, procurar que aquela criança seja feliz, esteja adaptada, que aquela família esteja organizada. Atualmente, o nosso trabalho não é só com a criança, é muito de conscientizar essa família. Nós fizemos recentemente um checklist. O que é acompanhar meu filho nos estudos? Que a gente sempre falava nas reuniões, né? Nossas reuniões presenciais e online, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas, né? Acompanhar o seu filho nos estudos. E aos poucos eu fui percebendo, será que eles sabem o que é isso? Então, em conversa com a Lu, vamos fazer um checklist? E aí, teve lá um checklist, perguntar o que aprendeu no dia, olhar o caderno, e aquele responsável que é analfabeto, olhar o caderno, mas ele consegue ver se está preenchido, se avançou de folha ou não, né? Se tem algum trabalho com uma data de entrega, já coloca na geladeira. Então, coisas que faltam, assim, coisas de base, nós precisamos atuar. E a Luciana é bem presente nisso, porque é um trabalho
árduo, são 850 alunos, mais ou menos, mais alguns tantinhos, e assim, algo muito, muito, muito numeroso, e conseguir observar cada um é uma ginástica. Quantas vezes a gente comenta que a gente consegue uma coisa boa, um médico, uma assistência para um aluno, e às vezes a gente não marca para o filho da gente, não é, Luciana? Porque a gente está tão convivendo ali com aquelas crianças e que às vezes o nosso fica para trás, e a gente para, repensa, não, peraí, o que eu preciso fazer? Então, assim, é um trabalho assim, que exige profissionalismo, mas exige assim, uma disposição. E eu vejo você, Luciana, como uma pessoa disponível, sabe? Disponível para a escola, disponível para o outro, disponível para todos aqueles que chegam até você. Isso aí, o pessoal já falou, poxa, ela cobra, mas ela está junto. Então, e só isso de você ter um gestor em que ele exige que é o papel dele, mas ele chega junto, só o exemplo faz com que todos os seus subordinados, assim dizendo, tenham a mesma frequência. E é isso que a gente percebe na escola. Todo mundo é contagiado. Então, gestor, você é que dá o tom da tua orquestra. Então, a Luciana está afinada lá. Você que dá o tom da sua orquestra. Eu vou fazer outra pergunta para você, Lu. Diante de toda essa situação da escola, foi fácil? Foi difícil? Como foi passar pela pandemia? Então, a pandemia para mim teve um tom ainda mais, mais complicado, um fator complicado por conta da doença da minha mãe, né? Uhum. Mas vamos focar na escola e, assim, fazer com que os professores, né, principalmente aqueles que tinham pânico do digital, né, do computador, não saber enfiar um pendrive no computador, né, fazer com que eles perdessem o medo, né, e conseguissem entrar nessa era digital, foi um trabalho muito bacana, né, porque a gente conseguiu avançar bastante nesse processo, né. Eu acho assim que foi um ganho, né, não naquele momento, mas para colher os frutos depois, né, em outros anos, a gente conseguir aproximar o professor da tecnologia. Porque hoje não dá para a gente trabalhar sem ela, né? Faz parte, né, ter esse trabalho, ter esse domínio para que os alunos possam ter, né, ou ser oferecido a eles as ferramentas do século deles, do momento deles. A gente não tem como trabalhar só com giz, né, que seja a caneta hoje, né, já pelo menos não é mais o giz, é a caneta, não suja tanto, mas não dá para trabalhar só dessa maneira. E assim, falando para vocês, porque a Luciana está falando que o pensar tecnológico, não é? Quantas vezes a gente está acostumado a fazer uma pesquisa em papel e isso aí dá para ser pelo Forms. Não, aquilo vamos avaliar, fazer de tal forma. Então, assim, é um pensar tecnológico que a nossa mente, ela é analógica, porque nós nascemos na época que não era digital. Então, é uma transformação que vai acontecendo de acordo com o uso, de acordo com a troca, e assim, um vai ajudando o outro. E eu queria comentar com vocês aqui que quando eu fui fazer o mestrado em novas tecnologias na educação, a Luciana foi junto, a Érica foi junto. Por quê? Porque nós começamos a trocar ali. Vamos ver um programa novo. O que está acontecendo? Nós estamos aqui fazendo o nosso produto, a Luciana está junto. Sabe? É uma parceria que vai para além da escola, mas que vai para as nossas relações pessoais. Sim, porque uma pessoa feliz trabalha bem e dá o seu melhor. Então, com tudo isso que a nossa vida nos exige, né, eu sempre digo, o marido não dá para terceirizar, o cuidar dos filhos não dá para terceirizar, né? A escola a gente precisa trabalhar, então outras coisas a gente até negocia, mas essas não. Então, nós temos tido experiências muito grandiosas, nós temos tido muito aprendizado com essas colegas e temos trocado. E isso aí, o que a gente consegue ver, a nossa escola sempre
renascendo, se adaptando. Eu me lembro da Vânia, a Vânia alfabetizadora, já na casa dos 60 anos. Um dia ela liga para a escola e fala assim: Suzana, eu vou pedir a minha exoneração. Mas Vânia, tenha calma, eu não consigo mexer em nada. Olha, eu não sei para que isso, eu não sou dessa época. E falou, chorou no telefone. Vem aqui, Vânia, nós vamos te ajudar. Aí, durante a pandemia, ela foi. E ali eu só podia ensinar uma coisinha, não podia abrir muito, porque senão era muita informação. Eu sei que daí passou mais uns dias, ela liga: olha, vamos abrir uma champanhe, estou agora fazendo tudo, feliz da vida. Eu falei, vamos tomar um cafezinho, né? Champanhe no horário do expediente não dá. Mas assim, quer dizer, você percebe essa transformação e isso vai dando um gás pra gente. Isso. E para as pessoas, né? Porque elas vão se sentindo mais empoderadas, elas vão se sentindo melhor, né? E vão produzindo mais. Isso Eu mesmo. acho que é muito bacana quando a gente vai junto caminhando e construindo um caminho caminhando, né? Isso mesmo. Então, e vamos lá. Então, assim, Lu, fala pra gente um pouquinho sobre a parceria que tem tido com a Clínica da Família. a gente busca a Clínica da Família, né? Tem o programa Saúde na Escola. Então, eu sou a perturbadora da gestão da Clínica da Família. Porque, assim, eu não me limito à minha gestora, né? A gente tem, cada escola tem uma clínica de referência. Uhum. Só que quando o problema acontece em outra clínica, eu vou dar na gestora da outra clínica, né? Que não é a minha referência, mas a gente acaba fazendo essa parceria com todos, né? Buscando a todos para tentar resolver os problemas. Então, a parceria consiste basicamente em estar pedindo orientação ou buscando orientação daquelas crianças que estão com alguma questão de saúde, né? E que a gente precisa ou ajudar a família a orientar melhor o profissional da saúde, ou buscar informação com o profissional da saúde, porque a família não está sabendo repassar aquela situação da melhor maneira possível. Então, ainda tem o dentista, né, que vai na escola. Isso. E que vai observar, fazem a consulta ali rápida. Verifica se está precisando ir para o dentista e faz esse encaminhamento para o dentista. Perfeito. Agora eu te pergunto, diante de tantas ações, porque a Luciana e eu ainda estamos num projeto de alfabetização no horário do almoço, né? Porque pra gente, assim, entrou na escola, ligou on, tá ligado? É off só depois que sai. Bom, então, assim, queria perguntar para você, diante de tantos campos, não é? É a alfabetização, é a busca ativa, são as parcerias, é o aconselhamento dos pais, é estar presente, é auxiliar o professor. Eu pergunto para você, você acha que a universidade, ela te ensinou todas as habilidades que você precisava para você poder atuar assim, tão encaixado, de uma maneira tão bacana na escola? A universidade, ela não me ajudou nem para poder estar como professora, né? E a gente vê que isso acontece com vários professores, né? Quando o professor chega e fala assim, eu não sou um alfabetizador, né? E ele tá ali no Fundamental 1, a gente vê que a universidade está falhando, né? Como é que eu vou chegar na escola e não saber alfabetizar? Né? Até porque, tudo bem, eu vou pegar o 4º, 5º ano, mas tem alfabetização, você está todo o tempo trabalhando com letramento, com uma ampliação do vocabulário da criança, então você precisa ser um alfabetizador o tempo inteiro. Então é muito... eu também acho que eu não saí como uma alfabetizadora que eu possa dizer assim, eu sei alfabetizar, né? Com a formação da faculdade. Mas a gente vai buscando os caminhos, né? E ser um alfabetizador é fundamental, né? Primeira coisa, você ter o olhar da alfabetização. Por que não está saindo essa palavra? Que faz parte do meu dia a dia? Não sei. Mas, enfim. E depois, como gestora, né? Menos ainda, né? Porque apesar de eu ter a formação, teoricamente eu saio como formadora de professores, né? Na pedagogia, no curso que eu fiz, né? Não saio com as outras habilitações. E
E eu acho assim, até para poder, né, formar outros professores naquele momento quando você sai da faculdade, né, ainda é muito precoce, né? Você precisa muito ainda de novos conhecimentos, de estar inserida nesse processo, porque eu acho que a faculdade ela precisa estar acompanhada do campo. Né? Certo. Não dá para você achar que vai fazer a faculdade depois você vai para o campo, que não vai dar certo. Você precisa estar todo o tempo unindo a teoria à prática, a prática buscando a teoria, né? Para poder você entender como funciona esse processo e até poder ter dúvidas sobre ele, né? Você crê assim, se você tivesse recebido informações sobre a empatia, a inteligência emocional, uma comunicação assertiva, uma escuta atenta, toda assim, resolução de conflitos, você acha que isso te ajudaria na tua função gestora? Sim, eu busco justamente trabalhar nessa linha, né? Fazendo principalmente a mediação de conflitos. Eu acho que precisava na escola ter um mediador. Né? Porque toda hora a gente parar o trabalho é uma situação que você acaba ficando com muitos trabalhos acumulados, mas que é fundamental. Eu não posso simplesmente deixar essa situação de lado. Como eu não tenho um mediador, eu preciso mediar a situação. Sim. Né? E a gente sabe que coloca um professor para ser mediador, mas ele não pode parar o trabalho dele também. Né? Então, assim, todos estão todo o tempo empenhados nas suas ações. Alguém tem que parar para mediar. E isso é soft skills, é exatamente essas habilidades comportamentais, essas atitudes que nós gestores precisamos ter. E assim, não é para amanhã não, é para agora, para a gente poder utilizar, porque a todo momento são situações que vão acontecendo e que requer da gente uma percepção. Quantas vezes, por exemplo, uma vez eu liguei para uma professora durante a pandemia, ela falou assim, você já está me ligando para me passar trabalho? Eu falei, não, eu estou ligando para saber como você está. Você está bem? A sua família está bem? Tem alguém doente? Se está precisando de algum apoio, você quer que eu ore por você? E assim, aos poucos, foi no final da ligação, ela estava chorando. Então você vê que é primeiro considerar que quem trabalha, antes de ser profissional, é humano, é gente, tem vida, tem sentimento, e essa inteireza de pessoa precisa estar toda assim, equilibrada, né? Então assim, esse olhar aí faz falta para a gente, que claro, na sua busca, você, no caso assim, na tua história, você teve uma diretora que te ensinou. Lá no início você falou isso, né? Outros têm uma busca mesmo solitária, mas hoje nós já temos um campo de estudo desenvolvido chamado soft skills, que são as habilidades soft, porque é leve, porque é aquilo que não está no nosso currículo prescrito, currículo rígido, né? Metodologias, né? E teóricos, mas está ligado ao nosso fazer, é o nosso como fazer. Porque você tem diversas atuações na escola, mas a questão é qual é a melhor maneira de fazer e atingir. Então, Lu, eu queria perguntar para você se você tem sonhos para a escola. Muitos, muitos sonhos, né? Eu acho que a escola ela tem que aprender a trabalhar com projetos, né? Eu acho que trazer a vida, né, da criança, fazer com que a vida da criança possa sofrer uma transformação efetiva, né, é muito importante. Então, a escola precisa ter tempo para poder fazer seus projetos, né, e poder trabalhar com eles. Hoje a gente tem, né, os centros de estudos, né, que no município do Rio, cada professor tem seu dia de centro de estudos, mas a gente não tem quase tempo para juntar, né, toda a equipe e poder estar ali sonhando, projetando, né, para que a gente possa construir um trabalho de todos, né, formado por todos, para que a gente possa caminhar de uma forma mais com um objetivo maior,
né? A gente já tem na missão da escola, né, a busca pelo melhor de cada aluno. Então, eu acho que isso já é fundamental, fazer com que cada um entenda, né, como é importante a gente olhar para aquele aluno e não pensar só, né, ele é difícil, ele é isso, ele é aquilo, rotulá-lo com coisas ruins. O que ele tem de bom? Né? O que eu posso fazer com que ele se abrilhante, né? Que ele se sinta capaz. Então, eu acho que a gente envolver a equipe da escola com esse olhar já é bastante, né? Já é um sonho, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais, fazer com que a escola caminhe com projetos, né? Com projetos que as crianças se sintam aprendendo na prática, aprendendo, né? A ler, a entender, a fazer contas, mas com algo a mais, né? E a gente precisa caminhar nessa direção. Mas a gente vem caminhando, né? Mas assim, a gente ainda tem um processo muito longo nesse sentido. Eu acho que a gente sentir, né? O meu sonho maior é a gente sentir que nossos governantes valorizam realmente a educação, investem da maneira correta da educação, ouvem os gestores, ouvem os professores e buscam uma educação realmente de qualidade. Né? A gente entender que a escola não é uma montoeira de alunos, é apinhar alunos dentro da sala de aula, né? A qualquer custo, a fazer com que o professor não tenha um espaço digno para poder planejar, né? A gente precisa criar um ambiente dentro da escola que seja favorável para todos, né? A gente passa 10 horas até mais dentro da escola, né? E a gente sabe como é difícil conciliar, né? Então, a gente precisa fazer com que esse ambiente dentro da escola seja o melhor possível para todos, né? Então, assim, até voltando lá ao que você falou, de estar sempre atento, né? Seja ao professor, seja ao aluno, é justamente porque eu acho que a nossa missão enquanto gestor é estar de ouvido atento, buscando entender o que está acontecendo todo o tempo no campo, né? E buscando as estratégias de melhoria. Né? Seja atendendo imediatamente, né, as situações que podem ser atendidas, como também planejando, né, ações com verba, com projetos, para que possamos atender e melhorar a cada dia o atendimento, né, tanto aos alunos quanto aos professores. E agora eu te pergunto, Luciana, o que você pode falar para quem está pretendendo ingressar nessa carreira de gestão, estar à frente de um grupo, de uma instituição, seja coordenando, sendo diretor adjunto, diretor-geral? O que você pode falar para essa pessoa? Eu queria que você olhasse para lá, para a câmera e dissesse. Então, eu acho que, não tenho certeza, né? Mas a gente tem que ter o seguinte olhar. Gestão não é estar fora da sala de aula, né? É entender, você gostar. Você não vai ser um bom gestor se você não gostar de sala de aula. Primeira coisa. Você precisa entender qual é o processo da sala de aula. Você precisa ser um bom professor. Mas ser só um bom professor não é a garantia de você ser um bom gestor. Porque você precisa saber lidar com as diversidades, ter muito jogo de cintura, saber mais ouvir do que falar, saber que você não vai ter todo o tempo a razão e saber dar voz e vez ao outro, né? Abrilhantar o processo de cada um, né? O que cada um tem de bom. Então, você precisa ter, primeiro, muito jogo de cintura, né? Muita paciência, gostar da sala de aula, gostar do que você faz e entender que você está ali para poder ajudar, não para poder mandar, para poder fazer junto, né? Para poder estar junto, para vestir a camisa e fazer com que o outro vista também. Né? Porque a gente vê que tem muito gestor que é o de mandar, né? Vai só fazer, delega. Só delega. E se você fizer isso, você perde a sua comunidade. Né? Você tem que estar junto, vestindo a camisa o tempo inteiro. Ainda mais na gestão pública, né? Exatamente. E você tem que fazer com que as pessoas abracem
o projeto, abracem a ideia com carinho. E sabendo que você não vai ter gente para tudo. Que você vai estar ali para tudo, para pegar o papel higiênico, para né, resolver um acidente, né, do processo. Até banho em criança, né, limpar cocô, tudo faz parte. Né, para você poder acolher bem, né? Para você fazer com que o outro se sinta bem, você tem que estar disponível, você tem que estar com a escuta atenta, né? E você tem que estar disposto ao diálogo, que às vezes é muito difícil, né? Você, tanto para chamar atenção, né? Quanto para chamar atenção, sabendo chamar atenção, né? Porque quando você precisa chamar a atenção de alguém, você tem que saber fazer, né? Da melhor maneira possível. Quando você precisa cobrar, você tem que saber fazer da melhor maneira possível, para que a pessoa entenda a importância daquilo que você está falando, né? Para que a pessoa possa refletir e melhorar a sua prática, né? Mostrando que você valoriza aquele espaço, que aquele espaço é importante, que aquele espaço, quando você faz um bom trabalho, né, você se sente melhor, que foi o que a gente foi mostrando para os professores no momento da pandemia, que era possível fazer um bom trabalho, e cada vez que a pessoa percebia que conseguia lidar com aquilo, conseguia fazer aquele trabalho, ela brilhava, né? Ela se sentia outra pessoa, uma pessoa capaz. Então, assim, a gente fazer com que cada um se sinta capaz dentro do seu processo, seja de ensinar, seja de aprender. Então, você, gestor, você está vendo que aula de gestão? Que aula, que compartilhamento. Então, pessoal, uma boa escola acontece assim. Primeiro acontece no coração, acontece entendendo o processo e procurando modificá-lo. Eu quero agradecer muito você, Luciana, de ter vindo aqui hoje, de estar compartilhando os seus saberes e dizer para você que, se quiser que a Luciana volte ou traga algum outro tema, é só escrever nos comentários. Fica aqui o meu agradecimento, meu beijo no teu coração. Obrigada. E fique feliz, assista, compartilhe e até o próximo Papo com o Gestor.